Histórias assombradas. O milagre. Vamos ver do que se trata. De um milagre, né, Ana? Mas vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. E vim fazer duas coisas com esse relato. Primeiro, agradecer você por ter contado o meu relato, que inclusive foi emocionante ouvir ele sendo contado na sua maravilhosa voz. Muito obrigada. E segundo, contar mais um relato que aconteceu, digamos que recentemente. Tem muitos outros, mas resolvi passar esse aqui na frente por uma questão de promessa. Pois eu prometi a Deus que eu contaria esse milagre dele como testemunho da obra dele na vida da minha família. Já era para eu ter contado, mas hoje, dia 21 de fevereiro de 2023, eu senti no meu coração que deveria mandar. Porque melhor que o canal Assombrado... Por que melhor que o canal Assombrado com milhões de inscritos e na sua doce voz para contar mais esse feito, não é mesmo? Acho que, por que não, né, pro melhor canal Assombrado com milhões de inscritos e tal? Ok. Quero desde já agradecer por ler o meu relato e dizer que fico muito feliz por sua recuperação. Obrigada. Que Deus abençoe você e sua família sempre. Agora vamos lá. Pode ler tranquila, pois os nomes já estão trocados. Eu vou colocar em capítulos para melhor compreensão. Ok, capítulo 1. O início desse relato se passa em abril de 2022. Mais precisamente no dia 12 de abril de 2022. Essa é a data de aniversário do meu falecido pai. Mas antes de relatar esse dia, eu vou voltar 3 dias. No dia 9 de abril de 2022, um sábado. Minha filha sempre teve um apego muito grande com a minha mãe desde a minha barriga. É muito lindo de ver. Acontece que nesse sábado ela estava grudada até demais com a avó dela. Só queria comer, assistir, tirar a soneca com a avó. Só queria comer, assistir e tirar a soneca com a avó. Eu até estranhei, pois ela também é grudada comigo. E ao mesmo tempo estava incomodada, pois a minha mãe já é de idade. E eu tenho receio que ela ache que eu tô folgando, né? Ou que a neném possa incomodá-la. Mas enfim, esse dia passou e aí veio o domingo. No domingo, os nomes já estão trocados, né? A Gabi já acordou estranha, falando que estava com medo do homem que queria pegá-la. Achei estranho e disse que não tinha nenhum homem e que eu não deixaria pegar e o papai do céu estava protegendo ela também. Mas ela estava inquieta, não queria comer, estava molinha, como se estivesse com sono, porém não queria dormir. Eu fiquei muito preocupada. Ela continuava falando desse tal homem, mas com o passar do dia ela esqueceu e conseguiu comer e dormir um pouco. Eu achei que estava tudo bem. Lê do engano. Capítulo 2. Segunda-feira, loguei no trabalho, porque nessa época eu estava trabalhando home office. Aparentemente estava tudo normal. Arrumei a Gabi para a creche e perguntei se minha mãe queria levá-la junto comigo. Ela disse que sim, e fomos. Quando desceu do carro, essa criança olhou para nós com um olhar tão triste, Ana, que me apertou o coração. E eu fui para casa pensando várias coisas, sabe? Passou o dia, até então tudo bem. Quando dei janta para minha filha, dei um banho e aí eu senti de acender uma vela. Isso era por volta das 9 da noite. Rezamos e fomos dormir. Capítulo 3. Na madrugada de segunda para terça-feira, dia 12 de abril de 2022, levantei para fazer xixi. Isso era por volta das 2 da manhã. Passei pelo quarto, vi a luz do celular e escutei a tosse da minha mãe. Aparentemente estava tudo bem. Então eu voltei a dormir. Quando me deito, aproximadamente uns 40 minutos depois, ouço de longe ela chamando meu irmão. Acordei assustada e perguntei se ela estava bem, e ela respondeu que não. Nessa hora me gelou o corpo todo. Eu corri no quarto do meu irmão chamar por ele para aferir a pressão dela, pois temos aquele medidor manual e eu não conseguia prender. Medidor manual, o esfigmo com o estetoscópio, que você vai apertando e aí você tem que... Deve ser esse, né? Porque o outro já mostra certinho, digital, né? Automático.
Então, esse daí, ela deve estar falando do esfigmo com o estetoscópio que você tem que pôr, ouvir onde que, onde faz, pra saber aferir. Bom, então fui ao quarto dele e chamei pra ele ver que a mãe não estava bem. Quando ele foi aferir a pressão dela, estava 6/4, que se classifica como hipotensão. Opa! Tentamos abrir a janela para ela tomar um ar, demos água para ela e ela nos relatou que sentia dor no braço esquerdo e que estava mal. Quando ela falou que sentia que ia desmaiar, nós nos desesperamos. Então eu corri na casa do meu irmão do meio, que mora no mesmo terreno que nós, fui na casa dele, o chamei, expliquei a situação e rapidamente ele veio e levamos ela para um UPA. Como aqui na cidade não temos hospital, então qualquer urgência e emergência, somos orientados a levar nesses UPAs, né, unidade de pronto atendimento. E Aninha e Assombrados, vou falar algo para vocês. O olhar da minha mãe não era mais o mesmo. Eu fiquei muito, muito, muito assustada. A aparência dela era outra. Ali não era minha mãe. O jeito que os meus irmãos saíram com ela carregada de casa e o jeito que ela entrou naquele carro me afligiu de todas as formas possíveis. Como eu teria que ficar para cuidar da minha filha, imediatamente no que eles saíram, eu caí no choro. Eu chorava copiosamente, como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Então acendi uma vela e de joelhos ali eu supliquei a Deus pela vida da minha mãe, que ele abençoasse quem fosse atender a minha mãe e que o espírito da morte batesse em retirada. Enquanto eu dizia essas palavras, eu podia ver com os meus olhos fechados um buraco, como se fosse um poço que estava aberto, se fechando. Ela disse assim, enquanto eu dizia essas palavras, eu podia ver com os meus olhos um buraco se fechando. Era como se fosse um poço que estava aberto, mas estava se fechando. Terminando essa oração, no fundo, eu sabia que tudo ia dar certo, mas ainda estava com medo. Meus irmãos sempre me avisando por celular sobre o que estava acontecendo, mas o meu coração estava na mão. Foi quando eles me avisaram que eles viriam para casa me explicar melhor o que tinha acontecido. Chegaram de lá e me avisaram que nos exames realmente constataram um infarto e que ela seria encaminhada para o hospital da cidade vizinha para fazer o procedimento de cateterismo. Nos arrumamos e fomos para lá de imediato. Quando chegamos lá, ela estava na ambulância, consciente. Meu irmão que deu entrada nela no hospital e a médica chamou ela para conversar, pedir quais eram as medicações que ela estava tomando e explicar como seria o procedimento. A doutora explicou que ela poderia ficar na UTI, dependendo de como tivesse sido a cirurgia e quais eram os riscos. A essa altura, Ana, eu, meu outro irmão e minha filhinha estávamos do lado de fora da sala com o coração na mão e avisando os mais próximos da família. Graças a Deus, tem a esposa do sobrinho da mãe que trabalha nesse hospital. Graças a Deus, tem a esposa do sobrinho da mãe, da minha mãe, é isso? Que trabalha nesse hospital e acompanhou a cirurgia. Foram longas 2h30 de espera e ela mandou em um grupo da família que a cirurgia havia terminado e que estava tudo bem. Para nós foi o maior alívio, pois foi uma vitória ela ter passado por uma cirurgia depois de estar com o corpo fraco devido ao infarto, mas minha velhinha é forte demais. Capítulo 4. Mas mal sabíamos nós que a prova só estava começando. Ela falou assim: a tia Maria tá bem, colocaram 2 stents no coração dela, está com baixa dose de noradrenalina e está com um marca-passo externo, que estão vendo como ela reage, caso precise colocar o interno. Nós somos em 3 irmãos, mas como na UTI só podia entrar uma pessoa por vez e 1 hora apenas, resolvemos fazer assim. Na terça-feira, meu irmão João entrou. Na quarta, meu irmão José. E na quinta seria a minha vez. Até aí tudo bem. João entrou para vê-la, saiu de lá um pouco cabisbaixo, mas feliz por ela estar bem, com vida, né? Porém, ela estava cansada, um pouco grogue e não falava coisa com coisa.
José, na quarta-feira, entrou para vê-la. Já conseguiu conversar melhor com ela, perguntou aos médicos sobre a alta, mas não falaram nada. Disseram que o estado dela era delicado e que teria que aguardar mais um pouco. Na quinta-feira, eu digo que senti o gosto do enxofre do inferno na minha boca, Ana. Foi o pior dia da minha vida. Mas vamos lá. Vamos ao dia do terror. Como havia dito, na quinta-feira era o meu dia de entrar na UTI e visitar a minha mãe. Eu estava ansiosa, aflita. Se ao acordar não tivesse notado que a minha filha respirava de maneira rápida, acelerada, com dificuldade, quando mandei uma mensagem para o meu chefe e disse que eu não ia trabalhar, pois a minha filha estava mal, mandei um vídeo dela para ele e lá fui eu para o UPA. Tá, bom. Chegando lá, a saturação da minha pequenina estava em 80. O normal para uma criança é entre 96 e 100. Então, correram mandar minha filha para observação. Ali furaram a coitadinha. Teve que tomar soro, injeção, ficar no respirador. Foi um pesadelo. Quando a médica veio e falou: "Mãezinha, ela está com broncopneumonia. Vamos ter que internar." Nessa hora eu tremi mais que vara verde, pois eu pensei: pronto, minha mãe, agora minha filha. O inimigo quer acabar comigo, só pode. Então, vendo meu desespero, a médica medicou a pequena e passou o tratamento para continuar em casa, com antibióticos e tudo mais. Tá, saímos desse UPA e fomos direto para o hospital que a minha mãe estava internada. Quando entrei no quarto e a vi, eu não a reconheci. Não porque ela estava com aparência diferente, mas o seu olhar estava perdido. Parecia uma criança que estava em um lugar novo e que não sabia o que fazer. Aquela era ela. Mas conversamos, demos risada, tranquilizei ela quanto a tudo que estava acontecendo, e assim seguiu a visita até o momento que chegou o pessoal que canta para o pessoal. Até que chegou o momento do pessoal que canta para o pessoal nas UTIs. Ah, tá. É um trabalho voluntário, assim, é isso? O pessoal vai lá para cantar para o pessoal que está nas UTIs. Como era época de Páscoa, eles iam fantasiados de coelhinhos e cantavam vários hinos da Igreja Católica. Foi um momento bom, sabe? Mas ao mesmo tempo meu coração estava com medo, pois a todo momento que eu estava lá, eu sentia algo me dizer: aproveita que essa é a despedida. Eu, claro, logo repreendi esse pensamento, mas eu ficava aflita. Quando terminamos essa visita, eu saí da sala e só sabia chorar. Meu coração se tornou um poço de tristeza e eu estava cansada, triste, preocupada, só chorava. Quando eu achava que a situação não podia piorar, uma tia minha, que aqui vou chamar de Maledite, que também trabalha nesse hospital, me mandou mensagem e falou que precisava conversar conosco urgente. Chegamos em casa, fizemos um café para esperar por ela. E então ela chegou. Mal nos cumprimentou e foi logo falando: eu conversei com o doutor que está vendo o caso da Maria e ele falou que é crítico, que metade do coração dela está parado e que se tentarem colocar o marca-passo, provavelmente ela não sobreviva. Ou fique em coma. Eu peço que sejam fortes para o que está por vir. E ditas essas malditas palavras, ela foi embora. E você, Ana e Assombrados, devem estar se perguntando assim: ela deu a notícia e virou as costas e foi embora assim mesmo? Sim, ela fez isso. Chegou, deu a notícia, virou as costas e foi embora. Só isso. Mas nem preciso falar o que aconteceu, né? Tive crise de pânico, ansiedade, meu mundo desabou debaixo dos meus pés ali mesmo. Eu só queria que aquele dia terminasse o quanto antes. Capítulo 5. Quando minha filha dormiu, eu só pensava em clamar e pedir a Deus que nada que aquela mulher tinha falado se cumprisse. Então eu orei, eu rezei e dormi. Quando foi 3 da manhã, acordei de repente e senti uma angústia enorme no meu peito. E então me ajoelhei de novo, acendi outra vela e pedi proteção. E que Deus repreendesse tudo de ruim.
Na sexta-feira, sexta maior, era a vez do meu irmão João entrar novamente na UTI para visitar nossa mãe. Quando ele entrou, disse que tomou um susto, pois o marca-passo externo não estava lá. Ela estava amarrada e estava com os acessos em outros locais. Quando questionou as enfermeiras, fora-lhe dito que a mãe, na madrugada, deu uma crise que arrancou tudo. Arrancou marca-passo, os acessos e que nessa hora o lado direito do coração dela, que estava sem bater, voltou a bater normalmente. E só amarraram ela para não acontecer dela arrancar novamente os acessos. Quando meu irmão saiu e nos contou essa notícia, eu sabia que tinha sido Deus e que foi Ele que permitiu isso, para que não fosse necessária a cirurgia. Nesse dia, fui até uma procissão em agradecimento pelo livramento. Capítulo final. Bom, Ana, até que enfim, o último capítulo. Após esse dia, no sábado, a minha mãezinha já estava na enfermaria do hospital. A recuperação dela foi difícil demais. Meus irmãos revezavam para ficar com ela de dia e eu ficava à noite. Foram mais 5 dias de luta, mas de gratidão a Deus por ter mantido ela com vida e bem. A recuperação foi bem lenta, mas no dia 20 de abril de 2022, ela recebeu a tão sonhada alta. Ela precisou, em agosto, fazer uma ponte de safena, mas graças a Deus deu tudo certo e não foi nem metade do susto que passamos da primeira vez. Hoje ela está bem, está se recuperando, teve algumas sequelas do AVC que teve em decorrência do infarto, mas ela anda, fala, faz as coisinhas dela, brinca, é a minha mãezinha. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter conservado a vida dela e peço para que Ele prolongue os dias de vida dela. Ana, esse foi o meu relato, resumi ao máximo, pois aconteceram muito mais coisas, mas se eu fosse colocar tudo em detalhes aqui, eu creio que isso viraria um livro. Obrigada por ler mais uma vez e por essa oportunidade. Desculpe pelos erros ortográficos. E quero deixar um aviso para os assombrados. Para quem está passando por um momento difícil, de dor, de dificuldade, não sei qual a sua luta, mas Deus sabe. Entregue a Ele e confie, pois Ele é Deus Todo-Poderoso e o Deus do impossível. Que Deus abençoe a todos, um excelente começo de ano e em breve mandarei mais relatos. Um beijo para você, muito obrigada, é isso aí. Fiquem ligados aí nessas últimas palavras dela, acho bem importante, acho bem interessante, a fé, né? Cada um vai seguir por um lado onde se sente mais confortável, alguns na fé católica, outros evangélicos, outros na Umbanda, outros no espiritismo, outros na bruxaria, enfim, outros em tudo, né? O importante é a fé também, sabe? Ter essa ligação com o espiritual aí forte. Isso faz diferença. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.